Olá pessoal, espero que vocês todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos nossos resultados bioquímicos. Mas primeiro eu queria dar a introdução do que é hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, a gente pode ter várias causas para ela, mas basicamente quando ela se instala, ela é caracterizada por níveis elevados da pressão arterial, elevados a 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 90 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Então, o que a gente sabe quando a gente está falando de pressão arterial sistêmica é calculado aqui quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e ele entra na aorta. Então, se esse nível aqui tivesse acima de 140 e 90 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, então a gente tem caracterizado uma pressão arterial sistêmica, hipertensão arterial sistêmica. Essa hipertensão arterial sistêmica, além de causar vários efeitos nos demais tecidos, causa alguns problemas no endotélio vascular, por exemplo, bem como nos outros tecidos, como eu disse, principalmente pela autoindução de angiotensina 2. A angiotensina 2 que é um potente vasoconstrictor, então a gente tem ela tem grande função na sustentação da pressão arterial a níveis elevados. Então, aqui a gente tem algumas enzimas, alguns carreadores de elétrons que a gente tem aqui é o complexo NADPH. Então, a autoindução da angiotensina 2 pode causar um desbalanço redox. Então, a gente tem uma criação, uma síntese elevada de espécies reativas de oxigênio que se sobrepõe à nossa capacidade antioxidante. Então, se isso estiver desregulado, teremos então mais enzimas oxidantes do que enzimas antioxidantes, o que caracteriza um processo de estresse oxidativo. Para tentar combater isso, além dos fármacos já existentes, a gente também usa o exercício físico. Então, o exercício físico aqui, em específico, a gente tem o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, a gente consegue um alto volume de treinamento num curto período de tempo. Então, a gente consegue calcular isso através do VO2 máximo ou da capacidade máxima do exercício, faz o cálculo e aplica um treino a 85%, 90%, 95% e até 100% da capacidade máxima. Então, o HIIT é um treinamento bem intenso. Então, a gente consegue, com o HIIT, não só com o HIIT, mas com todos os outros treinamentos, a gente já consegue ver um aumento da capacidade anti-inflamatória, né, causado pela contração muscular, pelo sistema imunológico. A capacidade anti-inflamatória é elevada, além também da biogênese mitocondrial, que é a síntese de novas mitocôndrias. Então, a nossa capacidade de fosforilação oxidativa, né, de síntese de ATP através do oxigênio, ela é aumentada porque a gente tem uma maior síntese, uma maior biogênese de mitocôndrias, bem como o aumento do VO2 máximo. Então, ambos aqui são diretamente proporcionais. Se a gente tem um aumento do VO2 máximo, que é o aumento da capacidade de utilização do oxigênio, o quanto a gente utiliza, o custo-benefício disso, a gente usa mais oxigênio, consequentemente temos mais mitocôndrias, então conseguimos produzir mais ATP através da via aeróbia de geração de ATP. E também, por último, um aumento da capacidade antioxidante, né? Como eu tinha dito, a hipertensão pode causar um desbalanço redox, então a gente tem uma maior capacidade oxidante, e o exercício físico, nesse caso o HIIT, mas também como outros também, pode ser o exercício aeróbio de intensidade moderada, de baixa intensidade, a gente também tem uma capacidade antioxidante melhorada. Aqui alguns dados que a gente tem, por exemplo, para o lactato sanguíneo na primeira semana, quarta semana e oitava semana. Esse treino foi aplicado em 8 semanas. O que a gente tem é interessante notar é que os animais aqui no final do treino da primeira semana, a gente tem uma sobreposição de lactato sanguíneo no grupo HIIT, né? O que a gente sabe é que o lactato é um produto final da glicose anaeróbia, ele vai ser utilizado depois em gliconeogênese, em outros processos, mas ele é o produto final da glicose anaeróbia. Então, o HIIT, quando aplicado na primeira semana, esses animais que treinaram com HIIT, eles preferiram, né, a via metabólica preferida deles foi a glicose anaeróbia, porque é a que dava energia mais rápida. Eles não estavam adaptados ao treino ainda, então acabaram por utilizar a via anaeróbia e, consequentemente, produziram mais glicose, mais lactato sanguíneo ao final do treino, quando comparado ao grupo SHR. Já na quarta semana,
o que a gente pode ver é uma sobreposição entre os dois em determinados períodos do treino, caracterizando ali uma possível mudança de rota metabólica do grupo HIIT. Ele acabou terminando com menos do que o SHR no lactato, mas o que é interessante a gente notar é que na 8ª semana, o HIIT, ao final do treinamento, já aos 12 minutos, ele já para de utilizar tanto a via glicose anaeróbia, tanto é que ele acaba o treino quase com um nível bem abaixo do grupo SHR. O que a gente sabe é que o treinamento, seja ele de qual caráter, mas a gente está falando aqui do HIIT, eles melhoram a via energética, né? Eles causam uma adaptação sistêmica que poupa glicogênio, que poupa carboidratos, que são muito valiosos para o organismo. Então, com o passar do tempo, com a adaptação ao treino, eles conseguem trocar sua rota metabólica e não utilizar mais essa fonte tão preciosa que é os carboidratos e começar a utilizar triglicerídeos, outras fontes advindas da gordura. Então aqui, quando a gente termina a 8ª semana, a gente pode ver que o HIIT não estava utilizando mais o glicogênio ou a glicose, ele já procurou outras vias e aqui começou a poupar seu estoque. O que não aconteceu com o grupo SHR, que continuou usando, mesmo sem treinar, né, ele estava usando a glicose anaeróbia. Aqui, quando a gente dosou os níveis séricos de glicose, o que a gente sabe também é que aqui a gente já tem um terceiro grupo, que é o nosso grupo Kyoto, né? Ele é usado para comparação aos animais hipertensos, já que ele é um animal normotenso. Então a gente está utilizando aqui, ele não é tão utilizado para comparações sanguíneas, mas o que a gente sabe é que ele é normotenso e pode ser utilizado para comparações de hipertensão, né, de pressão arterial, com os grupos hipertensos. Aqui o grupo SHR e o grupo HIIT, ambos hipertensos. A única diferença é que o grupo HIIT foi aplicado o treinamento neles, enquanto o grupo SHR permaneceu hipertenso e sedentário, sem praticar nada. O que a gente vê, que a gente sabe também, que o grupo SHR ele é resistente à insulina. Então, na sua genética, ele já é modificado também. Além de desenvolver a hipertensão, ele tem uma dificuldade na captação de glicose. Então, a gente pode notar isso. O grupo SHR tinha mais glicose sanguínea do que o grupo HIIT. Então, o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, ajudou a melhorar essa captação de glicose no grupo treinado. A gente também tem os dados de glicogênio tecidual, né? A gente notou que o grupo que praticou o HIIT, ele tinha um aumento no estoque de glicogênio, então ele conseguiu captar melhor essa glicose, estocar essa glicose em glicogênio e manter ela estocada para algum caso de emergência, enquanto aqui no nível de lactato a gente pôde ver que ele estava mantendo estocado utilizando outras vias energéticas. Enquanto o grupo SHR permaneceu com dificuldades na captação de glicose, então um nível elevado de glicose sanguínea. Aqui, quando a gente analisou triglicerídeos, a gente pode ver que o grupo HIIT tinha uma leve sobreposição de triglicerídeos sanguíneos quando comparado ao grupo SHR. Como eu tinha dito, o grupo SHR ele é resistente à insulina, então ele tem uma dificuldade na captação de glicose, o que provavelmente favoreceu a troca de energia. Então, como ele não conseguia pegar a glicose sanguínea para utilizar como fonte de energia, que seria a fonte primária, ele optou desde o começo a utilizar triglicerídeos, né, outras fontes. Então, que pode ter sido a causa dessa diminuição, quando comparado ao grupo HIIT, da utilização de triglicerídeos como fonte de energia, né? Aqui a gente vê na análise de colesterol total, a gente tem um pouquinho a mais só no grupo SHR quando comparado ao grupo HIIT. Eu não estou falando tanto do Kyoto, né, porque como são espécies diferentes, mas a análise é a mesma. A gente sempre utiliza o grupo Kyoto para análises normotensas, então não tanto em análises bioquímicas. Então eu estou deixando um pouquinho ele de lado, já que ele é apenas nosso grupo de comparação normotenso. Aqui, quando a gente fala também de colesterol HDL e o colesterol LDL, grosseiramente, né, eles são conhecidos como colesterol, o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Aqui, por alguma razão, o grupo HIIT tinha menos colesterol HDL do que o grupo SHR, enquanto o LDL permaneceu estático nos dois em relação à média, permaneceu estático nos dois sem alteração. Agora, para a gente falar da capacidade redox, do estado redox, antioxidante e oxidante, a gente fez algumas análises também. Aqui a gente tem a enzima superóxido dismutase, ou a SOD, né, abreviada.
E o que a gente pode notar é que o grupo HIIT, assim como recebeu o treinamento, como eu tinha dito antes, o treinamento favorece a condição antioxidante, e é o que a gente percebeu aqui. O grupo HIIT tinha mais SOD, a mais expressão de SOD do que o grupo SHR. Então, o que a gente já pode notar é uma melhora da capacidade antioxidante advindas do treinamento no grupo que era hipertenso e que fez o treinamento em comparação ao grupo hipertenso que permaneceu sedentário. Agora, na análise de proteína carbonilada, que é uma enzima que a gente caracteriza ela como das enzimas oxidantes, a gente pode ver que entre a média dos dois, o SHR e o grupo HIIT, permaneceram quase a mesma coisa, o HIIT um pouquinho a mais em relação ao SHR, mas é praticamente sem diferença enquanto a proteína carbonilada. Agora, para a gente ver a capacidade total, né, a gente tem a atividade antioxidante total aqui. O grupo HIIT, por mais que seja bem pouco, o grupo HIIT conseguiu um pouquinho a mais de capacidade antioxidante do que o grupo SHR, porém sem diferença significativa. Aqui na capacidade oxidante, a gente tem bem menos no grupo HIIT, isso é muito bom. O grupo SHR está tendo problemas com seu estado redox, ele tem uma capacidade oxidante bem maior do que o HIIT, o que pode ser advinda também aqui desses níveis elevados da superóxido dismutase, o que neutraliza, o que traz o balanço redox e normaliza os problemas causados pela hipertensão. Então, pessoal, esse é um pouquinho dos nossos dados. Gostaria de agradecer à FAPESP por quem apoia financeiramente o Laboratório Experimental de Biologia do Exercício, e acompanhe todos nós nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, site, e-mail. Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. E é isso. Fiquem bem, tudo de bom para vocês. Muito obrigado.